É isso aí, gente. Agora que nós vimos esse milagre fantástico aí, essa iniciativa desses homens de ajudar o seu amigo a ser curado de ambas as maneiras, né? De ser perdoado por Jesus e também ter o seu corpo físico restaurado. Eu quero ver com vocês o chamado de Levi, ou como ele é comumente conhecido, Mateus. Então, abra comigo aí nessa passagem que está na sua tela, Marcos capítulo 2. Olhe comigo os versículos de 13 a 17. Que é o texto em sequência aí, né? Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e pecadores?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Levi era o nome de batismo dele, tá? Enquanto Mateus, que significa dom de Deus, era uma espécie de apelido, tá? Que é justamente usado para nomear o primeiro dos evangelhos. Se você olhar lá em Mateus 9,9, você vai perceber isso. Só que tanto o autor de Marcos quanto o autor de Lucas, eles chamam ele de Levi. Agora, qual que é a questão aqui? Os judeus, eles desprezavam os cobradores de impostos, porque eles trabalhavam para os romanos. Até aí, ok. Mas o problema é o seguinte, frequentemente eles extorquiam dinheiro para Roma dos seus companheiros judeus. Ou seja, na visão de um judeu, Levi jogava contra o próprio time. Agora, eu não sei se você pegou aqui isso, e eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Você já parou para pensar no chamado de Jesus? Que é o próprio Deus, obviamente. Levi, ele desistiu de um trabalho extremamente lucrativo quando ele decidiu seguir a Jesus. Um pescador, ele pode voltar a pescar, mas um coletor de impostos, ele não podia voltar para o seu trabalho, já que muitas pessoas competiam pelo cargo, mesmo que ele envolvesse um certo desprezo social. Seria mais ou menos alguém com um cargo público muito alto e ele abre mão de tudo isso para ser missionário, talvez, e aí anos depois ele quisesse voltar. Não haveria essa possibilidade. Então, assim, Levi, ele de imediato, ele atendeu ao chamado de Jesus para segui-lo. É interessante isso, né? Ele não resistiu. Ele não pensou em qualquer outra coisa. Ele foi. É no mínimo curioso. Outra coisa interessante da gente notar aqui é que o comer, o fazer uma refeição com alguém nessa época de Jesus aqui, e também o lugar onde essa refeição é feita, é algo muito diferente do que nós temos hoje no Ocidente, tá? A hospitalidade era um dever sagrado no Antigo Oriente Médio. Quando alguém convidava uma outra pessoa para comer, ela estava oferecendo uma promessa de lealdade, uma espécie de uma proteção para essa pessoa que estava entrando na sua casa. Então, aceitar um convite assim era uma proposta muito forte de união, de amizade com o próprio anfitrião. A aceitação de Jesus da comunhão à mesa ali com os pecadores, ou seja, aqueles que eram rejeitados, mostra por ação o perdão que ele deu verbalmente no versículo 5 desse mesmo capítulo. Olha só. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: "Filho, os seus pecados estão perdoados." Alguém que era rejeitado na sociedade, um típico de um pecador aqui.
Por isso também que os fariseus, eles ficam tão assim, nossa, mas por que ele senta com pecadores? Às vezes a gente não entende muito isso, mas de fato, esse momento de refeição, naquela cultura, naquele momento, era algo extremamente forte. Coisa que hoje a gente perdeu um pouco disso, né? Quando a gente chama, obviamente que a gente não chama qualquer um para ir na nossa casa, a gente chama pessoas que a gente conhece geralmente, mas aquela união que simbolizava ali essa refeição, ela se perdeu um pouco, principalmente por conta da nossa cultura, da correria que nós temos hoje a coisa é muito mais superficial, né? Agora, esses hipócritas, né, esses fariseus aí, eles não viam necessidade, né, da verdadeira justiça porque eles já se viam como justos. Só que as pessoas que os fariseus rotularam de pecadores eram o quê? Pecadores reais. Aqueles que não tinham justiça. Jesus disse que passava muito tempo com pecadores porque eles eram as pessoas que sentiam a necessidade do que ele, Jesus, tinha a oferecer, ou seja, cura espiritual. Já os fariseus, eles não achavam que eles precisavam dessa cura. Eles estavam tão apegados às suas tradições, às suas regras, às suas leis, que eles achavam que eles eram justos. Tá? E o versículo 17 aí, ele é um ótimo resumo da missão de Jesus e do seu ministério terreno. Vamos ler de novo aí. Olha o versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. É uma das únicas declarações em Marcos que Jesus expressa o seu propósito ao vir à Terra. Como a gente vê também lá em Marcos 10:45. Né? Abre comigo lá, é legal ver esse texto muito significativo também. Marcos 10:45. Pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele se apresenta como aquele que cura. Um título divino no Antigo Testamento. Quer ver? Abre comigo aí em Êxodo, capítulo 15. Olha só. Êxodo capítulo 15. Olha comigo o versículo 26, né? Dizendo-lhe: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que os cura. Legal isso, né? Isso é uma reivindicação, uma das reivindicações divinas que Jesus fez a respeito dele mesmo como o próprio Deus, olhando para o Antigo Testamento. Depois disso aqui, Jesus vai se retirar para o mar da Galileia. Olha comigo aí a continuação. Na verdade, eu quero pular um pouquinho. Depois ele é interrogado acerca do jejum, do sábado e tal. Olha comigo aí no capítulo 3 de Marcos. Eu quero começar a partir do versículo 7. Olha só. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhes preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus! Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Jesus foi para lá, para o mar, né? E em vez de ir para as áreas aí talvez do sul da Judéia, onde seria mais fácil para os seus inimigos perseguirem Jesus, questionarem Jesus,
Ele não, ele fica nessa região aí, como você pode ver na foto, de frente aí pro Mar da Galileia. Jesus se retira justamente por causa dessa conspiração dos religiosos para matar ele. Se você quiser ler sobre isso, Mateus 12, versículo 15, você vai ver esse versículo falando justamente sobre isso. Agora, note que o versículo 7 vai dizer que uma grande multidão estava seguindo Jesus. A sua popularidade estava aumentando, aos poucos a coisa ia crescendo. Marcos descreveu muitas pessoas vindo a Jesus de toda a Palestina judaica. Nos versículos 7 e 8 a gente vê todas essas regiões que eu estou colocando para vocês aí no mapa. Olha onde é que está Jerusalém. E olha só, Galileia, Idumeia, regiões do outro lado do Jordão, né, Decápolis ali e Pérea, e também lá em cima, ó, Tiro e Sidom. Algumas dessas regiões é a única vez que isso aparece no Novo Testamento, tá? Mas era o antigo território edomita, ali a sudeste da Judéia, tá? As pessoas vieram do lado leste do Rio Jordão, aí, como o texto vai descrever aí, Pérea e Decápolis, como você está vendo no mapa, e da costa do Mediterrâneo ao noroeste, tá? A vizinhança ali de Tiro e Sidom que eu marquei lá em cima no seu mapa. É interessante que esses locais, eles formam uma espécie de esboço do Evangelho de Marcos, aonde Jesus percorreu. Jesus ministrou primeiro na Galileia, a gente vê isso dos capítulos de 1 a 6, depois em Tiro, Sidom e Decápolis no capítulo 7, e por fim em Jerusalém, dos capítulos 10 a 16. Então tá aí uma maneira de você guardar o esboço da geografia do ministério de Jesus a partir do livro de Marcos. Eu vou falar de novo, olha só. Galileia, isso vai dos capítulos de 1 a 6 de Marcos. Depois Tiro, Sidom e Decápolis, e isso vai aí aproximadamente, está contido no capítulo 7. E por fim Jerusalém, onde é o final aí da vida de Jesus, né? Dos capítulos 10 a 16, tá? Então, para você guardar aí esse esboço do livro de Marcos e também um esboço do ministério de Jesus de uma maneira geográfica também. Jesus, como eu já falei, ele estava virando um influencer, né? Ele estava ficando popular ali e tal. Agora, como não existia pandemia naquele momento, que é o que existe hoje, enquanto eu estou gravando essa aula, o povo estava querendo se aglomerar. O povo estava querendo encostar um no outro, comprimir Jesus, como o texto acabou de falar pra gente. Esmagar o nosso Senhor. O fato de Jesus subir num barco para falar mostra também o grande número de pessoas que estavam seguindo ele. Então, para poder comunicar de uma forma tranquila, de uma forma clara, de uma forma audível, tá? Jesus ele se recolhe aí pro barco para poder conversar com eles. E como antes, Jesus continuou a exorcizar demônios. Ele também continuou a proibi-los de revelar sua identidade. Mas por que ele fazia isso? Eu creio que fazendo isso, Jesus tinha mais controle sobre a sua autorrevelação e o progresso da sua missão. E não simplesmente deixar isso na mão dos endemoninhados. Outra questão que me vem à mente é que ele também não queria que as pessoas associassem ele a esses demônios. O Jesus é o que expulsa demônios, Jesus é o exorcista. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que me vem à mente a partir dessa ordem de Jesus, dos demônios não ficarem fazendo propaganda do próprio Jesus, ou dos demônios não só dos demônios, mas também das pessoas que ele exorcizava e ficavam livres desses demônios. Tá? Em seguida, eu quero ver com vocês sobre a popularidade de Jesus subindo drasticamente a partir dos milagres que ele realizou, tá bom?